Temos a seguir o doutor Sebastião Vieira Cacheta, para encerrar essa parte matutina, procurador do trabalho, que comparece para falar em nome do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar especialmente o excelentíssimo ministro Marco Aurélio de Mello, presidente desta audiência, relator das ações diretas, o excelentíssimo procurador-geral, doutor Odim Mandão Ferreira, representante do Ministério Público Federal, o excelentíssimo, peço permissão para cumprimentar meus colegas do Ministério Público do Trabalho aqui presentes, excelentíssimo presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o doutor Carlos Eduardo Azevedo Lima, e também o excelentíssimo coordenador nacional em exercício da Coordenadoria Nacional de Erradicação das Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, o doutor Rui Cavalheiro, que também fará uso da palavra hoje à tarde. A minha participação, Excelência, nessa audiência pública decorre da instauração de um inquérito civil no âmbito do Ministério Público. Nós recebemos, no dia 27 de agosto de 2013, uma notícia de fato relatando possíveis problemas e irregularidades no âmbito do programa Mais Médico. Na apreciação prévia que fiz na época, pontuei que o programa Mais Médico, ele tem, como já foi exposto aqui, 3 eixos principais. A reformulação do próprio ensino médico no Brasil, a ampliação da residência médica, de vagas de residência médica, e um que é no qual vou me focar, que é o que tem relação com o âmbito de atuação do Ministério Público do Trabalho, que é o projeto Mais Médicos para o Brasil. Vou fazer referência a 4 aspectos principais que são o objeto de análise nesse inquérito, que é um possível desvirtuamento de uma relação de trabalho sob a justificativa de um curso de especialização, como exposto na medida provisória já convertida em lei, a situação relacionada também, que isso veio na denúncia relativa à ampla acessibilidade dos cargos, empregos, funções públicas, a questão do revalida, tendo em vista os requisitos constitucionais de exercício de qualquer trabalho, profissão ou ofício, e, por fim, a situação específica dos profissionais cubanos, tendo em vista uma alegação na denúncia de que eles estariam sendo tratados de maneira discriminatória, tendo em vista a sonegação de alguns direitos em relação, inclusive, aos participantes nacionais e os demais oriundos de outros países. Eu quero deixar claro, e sempre desde o início, no inquérito, procurei ressaltar esse aspecto, de que o Ministério Público reconhece que a definição das políticas públicas tendente a garantir esse direito fundamental, do direito de todos, o direito à saúde e o dever do Estado, compete, evidentemente, aos representantes eleitos, tanto no Poder Executivo como no Parlamento, mas o Ministério Público tem também por dever constitucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, desses próprios direitos assegurados na própria Constituição. E é nesse contexto em que o inquérito é conduzido, tendo em vista essa necessidade, né, de suprir essa necessidade de atenção básica da saúde, que é nobre, e pela qual o Ministério Público sempre pugnou, mas isso tem que ser feito sem o comprometimento de outros valores também caros, constitucionais. E a eles vou me dedicar a partir de agora, principalmente iniciando por uma denúncia de que haveria uma irregularidade
tendo em vista o quadro fático da prestação dessa atividade, tendo em vista o delineamento constante da norma, que foi a medida provisória 621, posteriormente convertida na Lei 12.871, de 2013. Bom, as notícias que nos chegaram, várias retiradas da mídia, de um modo geral, e eu diria mais, hoje aqui as manifestações, inclusive do excelentíssimo senhor advogado-geral da União e também do digno ministro da Saúde, o doutor Alexandre Padilha, deixam claro que o programa tem como uma necessidade primordial atender uma falta de médicos no Brasil. Isso é a todo tempo ressaltado em todos os documentos relacionados ao programa. Manifestações públicas dessas várias autoridades, inclusive também da própria presidente da República, em várias oportunidades. Eu destaco aqui, no dia 8 de julho, Café com a Presidenta, ela justamente dizia que nós vamos, aspas, nós vamos contratar médicos estrangeiros bem formados, experientes. Esses médicos vão assinar um contrato com o governo federal para trabalhar por pelo menos 3 anos em lugares onde mais faltam médicos. Então, o foco, na verdade, do projeto Mais Médicos para o Brasil é atender uma necessidade que reconheça-se existente no Brasil de profissionais da área de saúde, em especial dos profissionais médicos. Mas isso não fica patente somente nas manifestações das autoridades. No inquérito foram juntadas várias notas técnicas, e essas notas técnicas também revelam essa necessidade de atendimento para dar uma resposta à falta de profissionais médicos em várias regiões. Os documentos produzidos davam conta de que 701 municípios no Brasil não contava sequer com um único profissional médico, e o programa, portanto, vai nessa linha. E a nossa preocupação no Ministério do Trabalho, e tendo em vista a nossa atividade institucional, era justamente verificar se esta atenção a essa necessidade não estaria se dando em prejuízo de direitos de uma relação de trabalho que, para nós, Ministério Público do Trabalho, é constitucionalmente protegida. E chegamos à conclusão, um relatório parcial produzido e divulgado no dia 30 de outubro, que, de fato, a própria norma, a partir da lei, dos documentos conjuntos assinados pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que são os gestores desse programa, revelam com muita clareza que o que se tem, de fato, é uma relação de trabalho, que, infelizmente, está mascarada por um programa de aperfeiçoamento, que seria uma pós-graduação com foco no ensino, na pesquisa e na extensão, e quando, na prática, o que se vê, de fato, é uma relação de trabalho. E essa, portanto, afirmação legal busca desvirtuar uma constatação fática, e, por isso, fazendo arbitrariamente, ao nosso ver, incorreria em ilicitude e inconstitucionalidade. Como disse, os direitos sociais trabalhistas, nos parece, têm um alcance coletivo geral e são aplicados às relações de trabalho lato sensu, independentemente da diversidade dos regimes jurídicos dos trabalhadores. Isso, na verdade, quem diz não sou eu, são vários pronunciamentos dessa Suprema Corte. No caso da reclamação 3303, ministro Carlos Brito, da ação civil ordinária 2169, ministra Carmen Lúcia, e outras que o tempo não me permite citar. Então, o ordenamento jurídico nos traz a necessidade de preservação dessa relação de trabalho constitucionalmente protegida, e essa lei
a medida provisória, agora convertida em lei, não poderia arbitrariamente, contrariando os seus próprios pressupostos e a sua prognose, elaborar de outro modo, fazendo uma configuração legal destoante do que se dá na prática. Essa relação constitucionalmente protegida, relação de trabalho, lato sensu, não digo relação de emprego em estrito sensu, mas de uma relação de trabalho lato sensu, que vem sendo desvirtuada pelo projeto Mais Médico para o Brasil, a nosso ver, incorre, portanto, em um desvio de finalidade, portanto, na sua ilicitude, na necessidade, daí, de haver um necessário reordenamento desse programa para assentar a sua base normativa com aquela que é fática, no sentido da sua a prática dessa necessidade de dar uma resposta à falta de médicos. O próprio projeto Mais Médicos do Brasil, essa nota técnica traz, mas isso decorre das várias dos atos normativos, inclusive conjuntos, demonstra que há uma prevalência muito forte, apesar de haver, de fato, um convívio entre a atividade docente de pós-graduação, em menor grau e apenas numa configuração acessória, demonstra claro que essa atividade de serviço é preponderante. O que se quer é que o médico atenda a população lá onde falta médico. E isso não é escondido sequer da normativa, como, por exemplo, está claro no projeto, que das 40 horas semanais, no mínimo 32 horas são de atividade laboral, apenas 8 que se dariam no âmbito de pós-graduação, mas mesmo essas 8, que seriam feitas através de interação, de plataformas, porque, como foi dito aqui, não há uma supervisão direta de um profissional, como acontece no caso da residência médica, em que essa conjugação ensino-serviço se dá no âmbito de um hospital, normalmente hospital-escola. Lá ela se daria à distância e o acompanhamento seria feito dessa atividade acadêmica, desse curso de especialização, através de plataformas, Moodle, e também de debate, fórum, telesaúde, e que se verifica, na verdade, que são instrumentos que se colocam à disposição de todos os médicos, mesmo para que ele possa aperfeiçoar o seu diagnóstico, que também tem uma vinculação muito forte com a atividade assistencial do próprio médico, apesar de também poder ser utilizada como aperfeiçoamento. Isso porque foi ressaltado aqui, nos parece, que a atividade médica, de fato, ela requer, como outras, o próprio direito, uma contínua formação. Quer dizer, não é possível o médico sair da sua faculdade de direito e ir prestar a sua atividade sem estar o tempo inteiro buscando a requalificação, como me parece também não é possível isso na área do direito. Então, na verdade, o que se tem como máxima da experiência é a possibilidade, até que é desejável, que essas duas atividades se prestem e se dê concomitantemente, mas não uma excluindo a outra, como determina, ao nosso ver, incoerentemente com a própria normativa e de maneira arbitrária a Lei 12.871, ao buscar afastar qualquer espécie de vínculo laborativo decorrente dessa atividade, que, ao nosso ver, se encaixa perfeitamente no âmbito de uma relação de trabalho lato sensu protegida constitucionalmente. Isso leva à situação desse desvio de finalidade e desvirtuamento, ao nosso ver, e implicações com relação à questão da ampla acessibilidade no concurso público, que precisa ser observado. Todos sabemos, e a Suprema Corte, a todo tempo, reafirma que a regra de
investidura no serviço público é o concurso público. E mesmo quando se excepciona formas de provimento, necessário se faz que haja, no mínimo, um processo, ainda que simplificado, mas um processo público de seleção. Isso também nos parece precisa ser observado no caso do projeto Mais Médicos para o Brasil. Mesmo que se falasse, né, que está aqui se encaminhando ao nosso ver, no sentido de reconhecer que se está diante de uma necessidade que eu, pelo menos pessoalmente, não tenho dúvida que tem relevância pública, que se diz, e a lei diz isso, temporária, essa investidura e essa seleção, de qualquer forma, deveria ser feita, observado esses critérios objetivos. Em relação aos profissionais cubanos, no pouco tempo que me resta, eu quero fazer algumas ponderações e ressaltar alguns pontos que nos parecem absolutamente imprescindíveis para o correto deslinde dessa questão. Nos foi trazido, inclusive, a argumentação da União a respeito de que essa relação, e não há controvérsia a respeito disso, dos profissionais cubanos que não percebem a bolsa de R$10.000, com tal ocorre em relação aos demais profissionais, sejam eles nacionais ou estrangeiros, estrangeiros de outras nacionalidades que não aqueles oriundos de Cuba recebem, observados os parâmetros da própria medida provisória convertida em lei, os R$10.000 referentes à Bolsa, os cubanos não, o dinheiro é repassado através de um convênio celebrado entre Brasil e a OPAS, a Cuba. E aí eu até procurei obter acesso a outra parte do convênio que fecha essa negociação, que é o convênio entre a OPAS e o governo de Cuba, e não tive acesso, foi formalmente negado o acesso a esse convênio. Aliás, segundo informações, sequer o governo brasileiro tem acesso a esse convênio para saber como é feita a disciplinação desse pagamento desses direitos. O que nos parece é importante se saber, de maneira a deixar de forma clara o que deve ser repassado aos profissionais. Mas, no inquérito, eu procurei focar que a nossa Constituição, os tratados internacionais e a própria medida provisória, a normativa do projeto Mais Médicos para o Brasil, necessariamente exigem que a retribuição, e desse o nome que se quiser dar, ao nosso ver, se trata de uma contraprestação de um trabalho realizado. Mas, ainda que fosse uma bolsa, essa bolsa deve ser paga ao profissional. Isso é exigência do nosso ordenamento jurídico pátrio. A própria medida provisória convertida em lei é nessa linha, mas os vários instrumentos internacionais de que o Brasil faz parte também vai nessa linha. A partir da Convenção de Direitos Internacional Privado, conhecido Código de Bustamante, que veio ao nosso ordenamento jurídico pátrio através do decreto 18.871, mas não é só. O Código Global de Prática e Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde também vai na mesma linha, dizendo que os profissionais são recrutados nesse contexto para essa cooperação internacional. Inclusive, devem serem recrutados, observados parâmetros de igualdade com os demais profissionais e aplicável à legislação nacional. Isso está lá nos itens 4.1 a 4.7 dessa normativa. Mas não é só. O próprio terceiro termo de ajuste, o 80º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto de ampliação de acesso da população brasileira à atenção básica em saúde, celebrado entre o Ministério da Saúde e a OPAS, ele, no artigo 4, diz que se aplica à legislação nacional. Então, ao nosso ver, é absolutamente ilícito o programa Mais Médico fazer a destinação, o pagamento, que não seja diretamente, e aí seja, ao nosso ver, essa retribuição por um trabalho feito, ou, como quer a medida provisória, a própria bolsa, que precisa ser paga
diretamente ao profissional, isso não está sendo observado, e nos parece requer, portanto, urgente correção de rumos nesse procedimento. As convenções da OIT vão na mesma linha, cito a 95 e a 117, Excelência, tendo em vista o término do prazo da minha exposição, e fazendo uma brevíssima referência ao último ponto do inquérito, que é a situação do Revalida. Nesse ponto, chegamos à conclusão de que as condições de capacidade para o exercício da profissão incumbe ao próprio União delas dispor e o faz de acordo com as regras de competência do Congresso Nacional, no caso, ponderados os valores da própria Constituição, ao nosso ver, no caso, não houve ilegalidade em relação a essa questão da medida provisória, porque isso já foi feito, como mencionado aqui em outras situações, e também há tratamentos outros, como no caso dos profissionais que são oriundos do Mercosul, que têm uma disciplina bem específica. Então, a verdade, de acordo com as ponderações dos valores constitucionais, me parece, nesse caso, foram observadas. Então, nosso ver, no inquérito civil, fica demonstrado que houve um desvirtuamento desta relação de trabalho constitucionalmente protegida e se deve, e não está sendo feito isso hoje, aplicada a legislação como um todo aos profissionais cubanos, que não está sendo feito. Apenas para elemento de conclusão do inquérito, falta fazer apenas as inspeções em loco, que pretendemos fazer nos últimos dias, e traremos, Excelência, depois a esta Corte as conclusões do trabalho. Agradeço a oportunidade de participar dessa importante audiência pública. O agradecimento ao doutor Sebastião Vieira Cacheta, que integra um órgão em relação ao qual eu tenho a maior afeição, porque fui membro do Ministério Público do Trabalho. A manhã foi muito rica. Tivemos oportunidade de ouvir o advogado-geral da União, doutor Adams, que se posicionou de forma contrária, de forma favorável ao programa Mais Médico, de forma contrária, portanto, às ações diretas de inconstitucionalidade. O doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde, os doutores Florentino de Araújo Cardoso Filho e José Luiz Bonamigo Filho, o doutor Paulo Spiller e, agora, por último, o doutor Sebastião Vieira Cacheta. Nada surge sem uma causa. Já diziam os antigos filósofos materialistas gregos. E a razão de ser da audiência pública, repito, é o esclarecimento da matéria em debate. E esse esclarecimento ele está, passo a passo, aflorando. Temos um verdadeiro empate, já que 3 expositores se pronunciaram a favor do programa e 3 com reservas quanto à ótica do membro do Ministério Público do Trabalho, já que veiculou ideias quanto ao inquérito civil pública, 3 de forma contrária. E, sem dúvida alguma, se o julgador pudesse, daria a contenda por empatada, né? Não se pronunciaria a respeito. Desejo homenagear os senhores médicos e também os senhores advogados, registrando a presença, quanto a estes últimos, da doutora Giovana Trade, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho.
A doutora é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde do Conselho Federal da OAB. Os meus agradecimentos também aos expositores, ao doutor Odin, personificando o Ministério Público Federal, ao meu assessor Carlos Alexandre, à nossa secretária Carmen e à assistência, que teve a paciência de ouvir os expositores. Nós retornaremos para a continuidade da audiência pública às 14 horas. Muito obrigado a todos.